Eu hoje fiz uma gravação a respeito de análise de corridas flat. E agora eu vou colocar o áudio, porque como eu falei, no PC o áudio não fica bom. Tentei, mas não funcionou. Então vou rodar o vídeo. Eu escolhi essa corrida de 9,50 de 5F. E vamos rodar o vídeo. À medida que for rodando, eu vou dizendo o que é que estou fazendo. Observe meu mouse. Identifico que é uma corrida de 5F. Alerto que é uma STKS. Corrida STKS, normalmente nós temos poucos dados dos cavalos que vão estar participando da corrida, mas nessa corrida nós tínhamos informações do terceiro cavalo, o cavalo número 3, né, que era o favorito, e o cavalo número 7. Então eu trabalhei em cima dessas informações, vendo a forma. Observei que o cavalo 3 tinha vitória na sua forma, né? E aí fui desenvolvendo a análise para identificar se realmente era um cavalo que valia a pena a gente trabalhar em back. Observe quando eu passo o mouse e identifica que ele tem uma vitória. Outra chegou em segundo lugar, outra chegou em sétimo lugar. A ordem está abaixo de 4, é um dos requisitos que eu utilizo para botar na minha lista de corridas para trabalhar durante o dia. Aí eu vou verificar o histórico das corridas desse cavalo. Observe também que ele tem alguma vitória, né? Verifico também aí o favorito. O favorito ele tem uma vitória. Na corrida ele correu com 9 cavalos, chegou em primeiro lugar. Na outra correu com 18, chegou em sétimo. Na outra correu com 13, chegou em segundo. Então é um cavalo que tem um bom potencial para vencer ou lhe garantir alguns tickets em back. Nesse local eu verifico o último preço negociado dele, foi 2,48. Ele agora está com a ordem 2,46. Ele no Timeform é um cavalo 5 estrelas, o outro cavalo é um cavalo 4 estrelas e o outro é um cavalo de 3 estrelas. Então mais um item para colaborar com o ranking que eu vou montando. À medida que eu vou analisando, eu vou montando um ranking para o cavalo. O cavalo e jockey na realidade, né? Então aqui nós temos uma grande possibilidade que esse cavalo número 3 venha a vencer a corrida. Uma grande possibilidade. E tem os sites que eu trabalho para confirmar essas análises. Então nós temos aí o Racing Post, o Punter, Racing Bets, o Pateform. Então observe que no Pateform, em win, ele dá como provável vencedor o cavalo número 4. Mas se você for observar no canto direito, aqui, ó, o Speed, o cavalo 3, o Iva Go, ele tem uma boa arrancada e tem um bom speed. Veja que ele é o melhor de todos aqui. Então é um cavalo que deve largar na frente e vai ter durante algum tempo da corrida um bom desempenho. Aí estou mostrando com o cursor, né, essa informação do speed, que ele tem um bom speed. E dando seguimento na análise, nós vamos aí no Pace V3, clicamos e identificamos que o Iva Go é um cavalo de arrancada. Olha lá que ele tem em alguns momentos da corrida. Então todo cavalo que nessa seção do Pateform tem o número 1,
é um cavalo de arrancada, é um cavalo que deve largar na frente, sair na frente. Para uma corrida curta de 5F, isso é muito importante. Então, embora o Pateform indique como vencedor o cavalo 4, mas eu tenho mais informações que me traz para garantir uma estatística, né, que o cavalo 3 é um bom cavalo com grande chance de vir vencer a corrida. Então eu vou para esse outro site, Winning, vou na corrida, no horário, a corrida de 5F, e vou identifica aqui o que? O verde, né, o cavalo verde, quem é? O Ivagor, como o vencedor da corrida. Eu vou aqui no histórico, Ivagor, ele tem 3 corridas, 1 vitória. Observe que nos percentuais, para ir reduzindo a stake, ele, logo na saída ele tem uma grande possibilidade de reduzir 33% o valor dessa stake, quer dizer, garante um back e alguns tickets, né, na saída. E ao longo da corrida ele tem a grande possibilidade de ir baixando a odd e com tendência à vitória. Mas ele tem um outro forte concorrente, que é o LAD, né? Que tem 2 corridas, 1 vitória. Como eu falei, que é uma corrida STKS, você vê que muitos cavalos você não tem informação. Não tem corrida, não tem vitória, quer dizer, é uma surpresa. Então qualquer um pode vencer essa corrida. Qualquer um cavalo pode vencer essa corrida. Mas pelo histórico estatístico, quem tem grande possibilidade de vitória é o cavalo Ivagor. Então assim eu analiso e vou analisando todas as corridas flat que eu desejo operar. Vou agora no Punter, né? E ele também me diz que o Ivagor tem 100% de chance de ganhar. Então eu vou agregando estrelas ao cavalo. Então o Ivagor tem estrela na Betfair, estrela no Pateform, estrela no Punter. Quer dizer, quando começa a ter uma série de coincidências de análise de sites diferentes sobre o cavalo, isso é muito bom, que vai lhe dando mais subsídios de que aquele cavalo realmente ele é um forte candidato para poder vencer a corrida. Estou dando uma olhada nos outros cavalos, observando aqui se tem uma possibilidade de existir grandes surpresas na corrida, né? Você vê que basicamente aqui nós temos o que? Os 3 primeiros cavalos, em princípio, com a grande possibilidade de vir a vencer. Puxar um pouquinho o vídeo para frente. Aqui eu estou no Racebet fazendo a comparação dos jockeys, tá? Eu já me decidi fazer back no cavalo 3 e aqui eu venho ver o histórico dos cavalos, ou no caso especificamente do jockey, que vai estar concorrendo com o jockey que eu entendo que vai vencer a corrida. Então você vê que esse jockey do cavalo 7 tem menos percentual de vitória do que o jockey do cavalo 3, tá vendo? Vitórias, tá vendo? É 6% de vitória e 20% de lugar. O que isso aí é o que? Do pódio. Então, os 3 primeiros cavalos que chegam no pódio, então ele tem aquele percentual. O nosso favorito aqui, ele já tem um percentual maior. Aqui no Racing Poster, eu faço uma comparação dos jockeys, faço uma comparação dos cavalos. Observa aqui que 2 cavalos tem 50%, né? Então o IVA, não é?
E o LAD, que é o cavalo 7, pelas análises que a gente vem fazendo, a gente identifica, né? Tá vendo que não, erro meu, o LAD é o cavalo 4. O Messas é que é o cavalo 7. Então, esses dois estão sendo considerados pelaquele site como os melhores cavalos para essa corrida. Então aí eu já vi o jockey, percentual do jockey. E acrescentei mais uma estrelinha no Ivagor. Então ele é um cavalo que já tem 4 estrelas. 4 estrelas pelo meu conceito de análise. Agora aqui eu já preparei, né, o meu cenário para trabalhar. Botei stake, abri o Gig Story e vou deixar agora aguardar o horário da corrida para poder desenvolver esse trabalho. Quer dizer, dentro daquele critério que eu trabalho, eu normalmente o que é que eu faço? Eu planto uma stake de $1 no cavalo que eu entendo que vai vencer em back, ou se eu entendo que ele vai perder, eu boto em lay, e aí me dá uma condição de ter uma visualização do que é que está acontecendo com aquele cavalo durante a corrida. Observo os gráficos, né? Observo e observo também o stream. Dá uma paradinha aqui. Agora vamos ter a corrida. Infelizmente meu Gig Story travou e não abriu a corrida para mim. Mas vamos acompanhar para vocês verificarem. O cavalo que nós analisamos como favorito, o Ivagor, é o cavalo número 3. Veja que ele lidera 80% da corrida, ele lidera a corrida. Então é um cavalo que dá para você ter colocado. Você veja que eu continuo tentando abrir, ó, tá vendo? Cavalo 3 na frente. Eu fico tentando abrir o Gig e não consegui abrir o Gig Story. Quer dizer, essa altura, esse cavalo já teria garantido alguns tickets em back. Veja que ele começa a ser ultrapassado por esses dois aqui e ele realmente no fim não vence a corrida. Quer dizer, ele é ultrapassado por 2 cavalos. Quer dizer, faltou fôlego no fim para ele. Mas se meu Gig tivesse aberto, eu teria feito back nele e teria saído, né? Sempre dentro daquele princípio, entrar e sair, não ficar exposto no mercado. Aqui está mostrando como eu faço a análise para trabalhar os cavalos de corrida flat, de 5 for love, 6 for love, 7 for love, 1 milha e 2 for love. Esse é o princípio. E procuro normalmente trabalhar back no favorito e consequentemente no que eu entendo que vai vencer a corrida. Eu espero que as dicas que eu estou passando aqui sirva de ajuda para os assinantes que acompanham o meu canal. Tenham um bom green.